Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginam. Hoje converso com Sandro Magaldi, que está à frente do Meusucesso.com, projeto que vem impactando a vida de muita gente. O Meu Sucesso conta histórias de empreendedores que transformaram seus objetivos aparentemente inalcançáveis em grandes sucessos. O papo com Sandro vai muito além do universo profissional. Muito bem, mais um Leadercast. Dessa vez aqui eu tô com um sujeito importante. Cara. Já tive nessa situação aqui, ao contrário, né? Com ele me apresentando, Sim, ele me entrevistando. um prazer. Foi muito legal. E a gente conversou bastante aí nos últimos meses, né? E eu fiquei toreando para ver se eu conseguia trazê-lo. Deu certo a agenda agora, então nós estamos aqui para um papo que promete ser muito interessante. Vamos às 3 perguntas mais difíceis do programa. Está preparado? Eu estou preparadíssimo. Muito bem. Eu quero saber o seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Luciano, meu nome é Sandro Magaldi, eu tenho 45 anos e atualmente eu sou CEO de um projeto do Meusucesso.com. Meusucesso.com. Nosso cara. sucesso. Meu Deus do céu, cara. Pretensão e água benta não faz mal pra ninguém, né? Diria o seguinte, né, Luciano, esse projeto ele vem com uma grande ambição, né? Que é contribuir com o sucesso das pessoas, né? E é o que está por trás disso é justamente o que nos impulsiona, né? Pois é. É o que torna esse lance tão legal. Pois é, esse tesão de fazer que fica evidente, né? Sandro, a tua história é interessante, cara. Você veio de umas áreas, teve algumas empresas muito interessantes. Conta pra gente um pouquinho aí da tua formação, de onde é que Rapidamente, você veio, o que você fez. Luciano, você sabe, eu tenho uma história, eu sempre me intitulo como vendedor, né? Eu comecei a atuar profissionalmente com 18 anos de idade. Como vendedor, eu vendia amendoim na periferia de São Paulo. Amendoim, pirulito para depósitos atacadistas. Meu tio era representante comercial, me convidou. Naquela época foi justamente quando meu pai faleceu, né? Então, vamos embora. Queria fazer faculdade, tinha que pagar e comecei a fazer. 18. 18 anos de idade. Tinha acabado de entrar na faculdade, tá. Né? Assim, minha família é uma família de classe média baixa, que perdeu tudo, aquela história que nada diferente do que muitos dos nossos ouvintes, né? Muitos de nós. E aí eu comecei a trabalhar e eu tomei gosto pela coisa por vendas, cara. Então eu sou um apaixonado por vendas. Depois disso surgiu a oportunidade, eu ingressei na Folha de São Paulo, vendendo anúncio, né? Então eu comecei a vender nos classificados da Folha de São Paulo. Naquela época, classificados de empregos. Sim. Os cadernos de empregos eram grandes fomentadores. Uma das principais receitas do jornal era anúncios classificados de empregos. Sim. Eu fui um que mergulhei muito naqueles, quando fui procurar, né, aqui em São Paulo, agora que comecei na carreira. Aliás, o emprego no qual eu fiquei 26 anos da minha vida, eu encontrei num anúncio de jornal, cara. Foi um anúncio, procura-se desenhista de catálogo. Nem o nome da empresa tinha, porque era fechado o anúncio, né? Fechado. E eu respondi, cara, 26 anos. Ô, Luciano, pra você ter uma noção, quando eu comecei nisso, esse mercado já não era tão grande quanto antes, mas mesmo não sendo tão grande, os cadernos de classificados de emprego tinham 50, 60 páginas, cara. Que absurdo. Você pode imaginar isso? Então, enfim, mas entrei lá como contato publicitário, vendendo anúncios de empregos, então visitava as consultorias de RH para vender anúncios. Felizmente teve ali uma trajetória muito legal, conheci pessoas incríveis. Depois de 2 anos eu já era supervisor e fui até gerente, passei por vários cadernos, né? Eu trabalhei 9 anos na Folha de São Paulo. Você se formou em quê? Publicidade. Publicidade Na Unip. Quer dizer, e você entrou em vendas porque quis. E ficou porque quis, não é porque... Vamos lá, eu não sei se eu entrei porque quis, agora eu fiquei porque quis. Porque depois que eu sou fascinado por vendas. Até hoje, assim, eu sou... Tanto que eu escrevi um livro, né? Depois dessa toda trajetória, eu fiz muita coisa, porque eu sou realmente, eu creio que... E pensando bem, depois você vai ficando velho, você vai olhando para trás, é o liga-pontos do Steve Jobs, né, Luciano? Você começa a construir. Cara, eu acho que eu gosto tanto de vendas porque ele está por trás de uma vocação que eu acredito que eu tenho, um desejo, um chamamento pessoal, que é o chamamento de criar valor para as pessoas. Porque o vendedor cria valor para as pessoas, pô. Então, isso que eu ia te perguntar aqui, com essa
Você quando começa a conversar com o vendedor é perigoso, bicho. Os caras são jogo duro, cara. É jogo duro. Essa questão que eu fico imaginando aqui é o seguinte, cara. Esse tesão pela venda, ele vem de onde? Quanto desse tesão é a certeza que você está contribuindo para resolver um problema da pessoa, ou a certeza que você é fodão, cara, e que você é tão bom que você consegue vender o produto que você se dispôs. Quanto é cada coisa? Eu acho, a sua questão, ela tem fundamento, sim. Cara, no final do dia não é nada diferente de qualquer outra ocupação. Eu creio que depende basicamente da visão, dos valores do cara, né? Eu creio que, como em qualquer outra profissão, você tem aquele que está ali sabendo que de repente está com um produto inadequado, está ludibriando o cliente, está dando nó em pingo d'água, né? Esse cara, talvez o grande prazer dele seja esse, de ser gostoso, puxa, eu tenho uma lábia boa e tal. Por outro lado, o que eu percebo, e é onde eu sempre me motivei, o que eu vejo milhares de pessoas que eu interajo toda hora, o cara que cria valor, e mais do que isso, Luciano, o cara que tem sustentabilidade na profissão, que cresce, é o cara que se relaciona com uma empresa e com um negócio que ele se identifica, que ele realmente tem certeza que está criando valor para o outro, e encara isso de uma forma séria, né? Não foram poucas vezes que eu declinei de vender alguma coisa, algum produto que seja crível, mas para um cliente que não ia entregar o valor para ele. Não foram poucas vendas que eu declinei. Tenho certeza que qualquer vendedor muito bom tem várias histórias que fala, pô, Luciano, isso daqui não é para você, cara. Vamos conversar daqui a pouco? E aí o que acontece? O vendedor que não age dessa forma, no curto prazo ele está fadado ao fracasso, sobretudo hoje em dia. Hoje em dia, cara, a informação é muito fluida, as informações vão em volta, esse cara perde a credibilidade, ele perdeu tudo. Por outro lado, o cara que entende que esse é um valor importante para ele, né, ele consegue crescer. Modestamente, eu acho que eu cresci baseado nisso, né? Porque você pensar, um cara que vendia lá amendoim confeitado na periferia de São Paulo e crescendo, depois da Folha me uni a uma startup, depois fui trabalhar na HSM como diretor comercial, também trabalhei durante 9 anos, interagi com os maiores pensadores de gestão do mundo. Quer dizer, alguma coisa, de repente, alguma coisa existe na sua essência que me ajudou a galgar esse caminho todo, a criar reputação, criar valor para todo mundo, né? Você é um cara que almoçava com Tom Peters? Né? Olha, eu vou te falar, cara, eu almocei com o Jack Welch, já almocei com... no meu livro de vendas, né, que ele tem uma história, eu sempre gostei muito de estudar. Como chamou o livro? Né? Eu tenho 2 livros de vendas, chamam Vendas 3.0. Né? Eu lancei ele já faz... Quanto tempo faz? Faz uns 7, 8 anos, cara. E no meu livro de vendas, nos 2 livros que eu lancei, eu tenho Vendas 3.0 e o Movidos por Ideias, que eu lancei com o Salib, com o José Salib Neto, fundador da HSM. Nos 2 vendas, mas sobretudo no primeiro, foi o primeirão, eu tenho um endorsement lá, como é o nome? A chancela do Philip Kotler. O Kotler escreve na capa do meu livro, esse é um livro que qualquer um deveria ler, enfim, né? E agora você veio parar no Leadercast, cara. Olha a vida da... Como a gente evolui! Nada é por acaso, por isso que eu falo do liga-pontos do Steve Jobs. Como a gente evolui. Que delícia. Né? Mas vamos lá, ali você então na Folha de São Paulo, você estava lá como vendedor de classificados, mas depois você falou que você foi para uma startup? Aí eu fui para uma startup, foi uma experiência rápida, 2 anos e meio, uma startup do mercado imobiliário, na época do boom da internet, você deve lembrar bem. Sim. Final da década de 90. Você foi contratado? Não, eu fui contratado. Tá. Né, eu fui também contratado. Vendas? Também vendas. Minha função básica era colocar um negócio em pé, era adquirir imóveis para alimentar o banco de dados daquele negócio. Porque na Folha de São Paulo, eu acabei na Folha de São Paulo como gerente do caderno imobiliário, que na época era o principal caderno dos classificados. Tinha uma equipe com você lá? Sim. Você entrou na Folha como? Eu entrei como vendedor, com contato publicitário. Com 18, 19, 21. 21 anos. Veja bem, Luciano, eu entrei na Folha com 21. 20 anos, né, 20 anos, 21 incompletos. E com 22,5, 23 anos eu já tinha equipe, eu já tinha sido promovido a supervisor e tal. Quer dizer, você é um garoto, 21 anos de idade, ó. Isso chega a ser até impensável hoje em dia, com a cabeça da molecada que eu vejo hoje em dia, imaginar um garoto de 21 anos de idade assumindo uma equipe numa empresa... Com 22,5, 23. 22, dá pra você pensar isso? Eu falo isso toda hora. É um moleque, né? É um garoto, né? Em determinado momento você está numa equipe, todos iguais a você, aquela baita molecada, evidentemente caras mais velhos que você. A maioria era mais velho. E alguém te chama e fala, moço, a partir de amanhã você é o chefe desses caras. Você vai para casa com a cabeça a milhão, pensando o que eu faço amanhã cedo. Eu boto uma gravata, que livro que eu vou ler hoje à noite, para quem que eu peço socorro,
Foi assim? Ou você já estava com a cabeça preparada para isso? Na real, Luciano, de novo, se eu sempre perguntar, simplesmente eu fui fazendo as coisas. Sem perguntar, você planejou isso? Se eu te falar que eu planejei, não é verdade. Eu fui fazendo as coisas. Como eu te falei, eu venho de uma origem de classe média baixa, quer dizer, a gente não tinha nada, né, quando eu assumi. Então, cara, sabe qual que era meu negócio, Luciano? Era fazer, irmão. O que vier é lucro. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu falo sempre, eu não quero parecer pretencioso, mas só pra tangibilizar. Quanto custa uma empada? 2 pau? Sei lá quanto é hoje. 3 reais? 4, 5. Meu amigo, deixa eu te falar, cara. Eu comia uma empada uma vez por semana, porque não tinha dinheiro pra comer empada, cara. Né? Fiquei tão aficionado por empada que hoje eu paro naquele rancho da empada como 6, 7 hoje. Não, ficou na minha cabeça aqui. Se for aquela de Romeu e Julieta lá, eu como umas 15. Eu como umas 2 doces, 5 salgadas, enfim. Então, amigo, numa situação como essa, vai ou vai. Eu resolvi ir, né? Muito influenciado, talvez, pela minha mãe, pela minha avó. Eu resolvi ir, cara. Então, amigo, surgiu lá uma oportunidade para ser supervisor. Eu resolvi participar desse processo seletivo. Tem uma história interessante aí, que, de novo, vale a pena só como uma referência. Felizmente, como eu comecei a atuar com vendas, eu peguei o jeito da coisa e eu estava indo muito bem. Tanto que eu me lembro que a minha família mora em Santos. Lá no apartamento da minha avó era tudo prêmio, cara. Videocassete, televisão, tudo que eu tinha ganho como prêmio. E tinha uma premiação na Folha de São Paulo. Era uma premiação anual. E o grande presente dessa premiação era um carro zero. Aí, Luciano, você vai lembrar disso, porque os jovens não vão lembrar. Hoje ter carro zero, cara, pega aí 300 mil reais e compra um carro. Você lembra o que é ter um carro zero em 93? Meu Deus do Só céu. tinha o Fiat Uno, você lembra disso? Cara? Sim. Quer dizer, ter um carro zero, eu não sei qual seria o referencial, né? E aí, eu liderando a campanha toda. Era quase como ter um telefone. Eu não sei nem o que era mais porque difícil. 93, cara, eu não sei nem o que era mais difícil, né, cara? É verdade. É que o carro zero tinha começado a surgir a possibilidade de você ter um carro zero, né? Então era tudo. Eu tinha um Fusca 72, amigo. Então você imagina, né? E aí eu comecei a liderar essa campanha. Aí que surgiu a oportunidade de ser promovido, né? Era um recrutamento interno, eu participei do processo. E aí eu usei isso como trunfo, cara. Eu falei, eu tô tão no barato de ser promovido a supervisor que eu abro mão do meu prêmio, que eu vou ganhar um carro. Eu abro mão do carro para ser supervisor, né? Isso, creio que ganhou pontos. No 11º mês da campanha eu fui promovido. No 12º mês acabava a campanha, né? E eu perdi o carro. Eu me recordo muito bem, no dia do anúncio da premiação, eu estava com a minha gerente, a pessoa que controlava isso ligou para ela e falou, Nelise, o Sandro não está participando mesmo? Ela falou, não tá. Por quê? Porque senão ele ia ganhar. Ou seja, eu abri mão de um carro zero, que, como eu disse, não dá para trazer proporção para hoje, não dá, porque era outra realidade, porque eu queria muito aquilo. Aí você fala, Sandro, por que você queria muito aquilo? Cara, eu tinha que fazer, bicho. Eu não sei porque eu queria muito aquilo. Eu já é uma ascensão. Eu vou conseguir, vou construir. Não sei, eu tinha que fazer. Se arrepende da troca que você fez? Mas de jeito nenhum. Aliás, vou te falar. Ao longo da minha vida toda eu fiz várias trocas como essa. Até porque, cara, pode parecer um pouco falso, né? Hipócrita, né? Mas eu nunca fui mobilizado, sempre sei muito do dinheiro, mas nunca fui mobilizado pelo dinheiro, né? Eu nunca trabalhei para ele que trabalhou para mim. Então eu tinha certeza, cara, que eu ia tirar aquela diferença assim, no xixi. E foi o que aconteceu, amigo. Porque rapidamente eu fui promovido, depois de um ano eu fui promovido de novo e fui para cima, né? Quer dizer, eu acho que isso empiricamente, de novo, se você falar assim, poxa, você pensou, mentira, não pensei. Empiricamente, eu tinha claro para mim que a grande pegada, a grande levada era construir alguma coisa sustentável que ia vir 10 carros na frente. Né? Eu sempre brinco com aquela história, não é que eu tô atrás do pote de ouro, não é que eu vou atrás do pote de ouro no fim do arco-íris. Eu vou atrás do arco-íris e tropeço no pote de ouro, sabe? Né? Quer dizer, o dinheiro acontece, ele é consequência desse resultado, né? Sim. Do trabalho. Mas aí você chega lá no dia seguinte e os olhares mudaram. Durante a noite você se transformou num lobisomem. Você que até então era um cara tão legal como todos os outros, você entra por aquela porta e não é mais um cara legal. Agora você é um lobisomem. E você começa a olhar aqueles olhares, você sabe quando você chega perto o papo parou. Exato. Não, aquela pessoa que vinha fazer uma confidência pra você não vem mais. Não te convida pro almoço. E você tem 22 anos de idade, cara. E aí, cara? Como é que lida com isso? Olha, Luciano... Alguém te falou isso? Falou. Alguém te contou isso? Alguém te chamou? Você tinha um mentor? Eu sempre tive boas referências, né? Isso foi uma grande vantagem na minha vida toda até hoje. Eu acredito muito nisso e me cerco muito de boas referências. E lá atrás não era diferente, né?
essa questão específica ficou muito clara e evidente. Agora é óbvio, se pegar um cara lá, um jovenzinho que nunca tinha pensado em dirigir, liderar pessoas, meu amigo, eu acho que eu me prevaleci muito na minha habilidade de vendas, né? E aí eu liderei as pessoas pelo exemplo. Porque seguramente, eu vou te falar que durante bons anos eu não tinha parca ideia do que é ser um líder na acepção da palavra, né? Em dirigir as pessoas, em contribuir com o desenvolvimento pessoal das pessoas. Então o que aconteceu é, como eu sempre fui um bom vendedor, eu me virei o quê? Vendendo, vem comigo e vamos, e foi indo. E te digo mais, cara, eu acho que esse processo de consciência sobre a liderança só veio muito depois, viu, amigo? Eu diria que, eu não sei nem precisar quando, mas foi se desenvolvendo, né? Com a maturidade, porque ninguém me explicou esse processo na essência. Aliás, fazendo parênteses, eu acho que, pensando agora com você assim, tem um momento da minha vida que foi o ponto lapidar para entender um pouquinho melhor o exercício da liderança. Foi quando eu fui pai. Né? Então, em 98, né, com 28 anos, você veja, né? Então, falando de 6 anos depois disso tudo, eu creio que é aí que eu comecei a entender de uma forma mais essencial esse processo de liderança. Né? São os grandes fatos que contribuem para fazer mudança, né? Pode ser uma morte de um ente querido, pode ser um casamento, pode ser uma separação, pode ser o nascimento de um filho, pode ser descobrir uma doença terrível, pode ser uma promoção. Pode ser ganhar na loteria, quer dizer, cada evento grande desse contribui com mudança. E o grande lance, eu até escrevi um artigo desse há um tempo atrás, é você não ficar refém desses eventos, esperar um evento desse para provocar mudança, né? Eu não vou esperar acontecer um problema na minha vida para eu mudar. É você conseguir se organizar para, olha, eu não dependo desse momento para poder fazer mudança. Eu vou esperar aparecer uma doença terrível para emagrecer? Não, pera um pouquinho, deixa eu lidar com essa questão e tentar eu provocar essa mudança. E aí acabamos esquecendo de falar o mais importante, né? Que eu sou um ouvinte do podcast Brasil, do Café Brasil, há 4 anos, há um bom tempo, né? Até hoje eu lembro dos que mais me marcaram. E falando em mudança, o recente que eu ouvi quando nós estamos gravando isso é o podcast sobre mudanças que você fez, onde acho que traz esse ensinamento muito claro, né? Como o nosso mindset, ele não privilegia a mudança. E aí acontece uma dissonância, porque na nossa sociedade hoje a gente tem que ser dirigido pela mudança. Né? Nós somos instados a todo momento para responder rapidamente e você tem que sair da zona de conforto. Esse efeito manada, ele é nocivo. Né? Eu a todo momento recorro, por exemplo, no podcast que marcou muito para mim é o João Brasileiro, onde você traz a metáfora com a caverna de Platão. Eu até fiz um post sobre esse tema. Né? Quer dizer, essa visão de que caminhar bovinamente. João Brasileiro Médio. João Brasileiro Médio. Exatamente. Recomendo quem não ouviu esse podcast a ouvir, que ele para mim é um marco no portfólio de mensagens do Café Brasil. E essa história de caminhar bovinamente atrás do rabo da manada, que é onde você só o único campo de visão é o rabo do gado que está na sua frente, né, é o que a gente tem que, de alguma forma ou de outra, nos provocar a mudança, né, Luciano? É verdade. Então, eu creio que numa situação, se você for olhar toda essa minha trajetória lá, naquele momento lá atrás, eu tinha que mudar. Era o único jeito que eu tinha para sobreviver. Eu diria que as coisas vão ficando mais complexas quando você encontra a sua estabilidade e tá bacana, né? Secretária, celular, casinha, carro, e aí você se acha o gostoso, o melhor cara do mundo, e agora esse é o modelo. É aí que é a hora da verdade. É aí que você separa o menino do homem. Né? Porque até então, amigo, você fala pra mim, você pensa, eu pensei em nada, tem que fazer inglês, faz inglês aí. Ah, mas você vai trabalhar até as 11h30, põe inglês. Agora, pós-graduação, faz tudo. Porque você precisa sair daquela situação. Agora, quando você chega no platô, é que é aí que você tem que realmente ter esse insight que você falou. Não preciso mais. Tô bacana, né? Então isso é uma armadilha. A armadilha do conformismo, né? É aí que você tem que achar formas. Eu discuti esse tema essa semana com uma pessoa, eu não consigo me lembrar onde foi, e acho que foi num jantar, que eu estava conversando com as pessoas e estava comentando essa questão dessa tua busca constante pela atualização, né? Quer dizer, eu tô aqui, vou fazer 60 anos de idade, cara.
que queria ter feito uma pós, eu não consegui fazer a pós, eu não consegui o time para isso. Depois que eu falei, pô, agora eu vou tocar o Café Brasil, aí que piorou a situação. Hoje eu não consigo, já estabeleci como meta, cara, eu vou fazer um mestrado, não dá, eu não consigo fazer. E isso me criava uma incomodação. Eu falei, porra, cara, eu não tô me atualizando, né? Até bateu o sino, né? Foi quando eu fiz, acho que a série de meritocracia no Café Brasil, né? Que bateu o sino, porque eu falei, cara, mas espera um pouquinho, bicho. Eu não tô indo na escola estudar, mas eu tenho que fazer o Café Brasil toda semana. E quando eu pego um tema como meritocracia, eu tenho que mergulhar profundamente, eu tenho que estudar o assunto, eu tenho que ver o que todo mundo está falando, eu tenho que fazer uma reflexão sobre a minha própria vida. E é um processo que, quando eu termino e os 4 programas estão prontos, aquilo é quase que uma tese que eu estou defendendo ali, e eu tive que estudar, né? Eu concordo em gênero, número e grau com você. Esse até é um dos elementos, hoje é um dos vetores que mais me mobiliza e motiva, tem a ver com o projeto que eu estou envolvido hoje. Nós pensamos juntos, eu fiz mestrado, eu fiz tudo, né, porque eu gosto de estudar. E aos poucos tem se consolidado para mim uma visão, não é recente, nossa geração está acostumado com um modelo de aprendizado formal e acadêmico, que é válido, eu devo muito do que eu sou a isso. Porém, a forma como nós aprendemos hoje, ela é diferente. Nós temos que ressignificar o que é aprendizado. Deixa eu te falar uma coisa, aquela professora que usa o Café Brasil na sua sala de aula, se eu não me engano é escola média, ensino médio, não é? Cáceres, Mato Grosso, a Milena Campelo. O que ela está fazendo com o Café Brasil? É um objeto de aprendizado. Sim. Ensina ou não ensina? Claro que sim. Tem um filho de um amigo meu, filho de um amigo meu, ele está comentando essa história, um menino jovem, sabe tudo sobre a Grécia. Sabe onde ele aprendeu sobre a Grécia? Naquele livro do Percy Jackson. Sabe aquela obra de Ladrão de Raios. Exatamente, porque... Aí você fala assim, mas esse moleque, nossa, ele estudou... Não, ele não estudou na escola, ele aprendeu no livro. Onde é que você aprendeu mitologia grega? Entendeu? Monteiro Lobato, cara. Você entendeu? E agora o que aconteceu aqui na nossa época, cara, enciclopédia, livro. Pô, eu sou de uma época, eu já escrevi sobre isso. Um menino que tinha uma Barça, ele era rico. Na minha época, aquele menino, nossa, ele tem uma Barça, uma enciclopédia Barça. Hoje você encontra qualquer conteúdo num clique, no seu celular. Então, assim, nós temos que ressignificar o que é aprendizado, porque hoje o modelo de aprendizado ele é muito mais informal, portável, né? Hoje eu vi um papo do Elias Awad, que você entrevistou no primeiro série do Leadercast, uma aula que ele deu lá no meu projeto, ele fala, saber tem a ver com sabor. Olha que brilhante. Tem que ser gostoso. Pô, tem que ser gostoso. Quer dizer, o que eu aprendo com o Café Brasil, eu ouço correndo. Eu não estou aprendendo sobre produtividade, sobre meritocracia. Eu não estou formando massa crítica. Então, veja, não cabe aqui nenhuma forma, porque eu sou fruto disso, é desvalorizar o ensino formal. Porém, é importante a gente notar que os modelos de aprendizado hoje são muito distintos do que no passado. Né? Eu, recentemente, eu conto essa história, tomei contato com um e-mail que eu recebi, que eu sempre dei aula, né, de uma dessas universidades de primeira linha. Fiquei abismado, Luciano. Foi em novembro, hein? Eu tô falando coisa recente, novembro de 2015. Falava assim, era um comunicado aos professores, comentando que a partir daqui... E olha, universidade de primeira linha, MBA, hein? Não tô falando nada. A partir daquele momento, estava liberado o uso de notebook na sala de aula. E as pessoas, os alunos, poderiam acessar a internet, desde que seja um conteúdo que estivesse alinhado com o que o professor estava mostrando. Cara, esses caras não estão entendendo patavina, não estão entendendo nada, né? Porque o processo de aprendizado, que é um ser que detém o saber lá na frente, e um monte de alunos que bovinamente ouvem aquele cara, não existe mais. Deixa usar a internet, usa isso a seu favor. A minha tese é que essa é uma escola de medíocres, né? O cara não consegue prender a atenção, ele fala, então, ninguém aqui usa... Como se não soubesse, tá todo mundo lá com o celular olhando tudo, amigo. Mas você vê que é uma coisa interessante que você está colocando aí, que a gente pode olhar sobre vários aspectos, né? Eu, quando comentei com você, eu estava olhando para um outro lado e você me trouxe uma outra perspectiva aqui. O lado que eu estou olhando é o seguinte, e quando acabar a escola? Né? Quando terminou a escola? Porque até então, tem um modelinho ali, eu tenho que ir na aula, eu tenho que sentar, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que estudar,
Porque eu sou obrigado por uma convenção, porque então, senão eu não vou tirar minha nota, senão eu não vou tirar meu diploma, blá, 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 eu tenho que fazer. Um belo dia eu me formo e aí eu não tenho mais. Que escolha eu vou fazer com o tempo que eu não tenho na aula? Então eu estou trabalhando agora e o que eu faço com a hora vaga, né? Então, alguém vai ouvir um podcast, eu vou aprender. O que eu estou fazendo? Eu não vim ouvir um negócio para ficar aqui, matar tempo. Não, eu estou correndo e estou aprendendo, entendeu? O que você está fazendo? Estou ouvindo um podcast, né? Cara, eu consegui... Olha a multiplicação que você fez ali. Você pegou aquele time, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, uma boa para a mente, uma boa para o corpo, e essa é uma escolha tua. Aí, amigo, você, de novo, eu tenho que recorrer a isso, quando você comenta que vai para o sítio, leva um monte de livro, para cá você está trabalhando, não, cara, eu estou me divertindo, cara, né? Por quê? E aí, de novo, é uma questão de visão de mundo. O aprender... O conhecer, essa inquietude perante o conhecimento é algo que eu estimulo em todas as pessoas, todas as oportunidades que eu tenho como agora. A gente tem que ter inquietude perante o novo. Nós temos que buscar o aprendizado a qualquer custo. É um desafio. E vou te dar... Eu tive um insight desses no meio do ano passado. Eu tenho uma filha, a Isa, de 17 anos. Vai fazer 17 agora, né? E ela está naquela fase do vestibular. E eu fui com ela numa dessas aulas abertas, onde as universidades apresentam já para os seus futuros alunos. E num dado momento a pessoa falou, olha, aqui na faculdade X tem X matérias optativas ou eletivas, eu não lembro o que ela falou, eletivas. Bicho, a Isabela me olhou com uma cara de nada. A primeira oportunidade que a Isabela teve, falou, pai, o que é optativa, eletiva? O que é isso? Eu falei, não, amor, é o seguinte, na universidade você tem algumas aulas que não é ninguém que te manda fazer, você escolhe a que você quer, por isso que é optativa ou eletiva. Aí ela falou assim, Luciano, eu escolho? Como assim eu vou escolher as aulas? Aí me deu um clique, Luciano. Olha como a gente está formando os nossos jovens. Ele não tem... Para ela, era como se você falasse, olha, passou um elefante voando aqui agora. Caiu no colo dela um treco chamado liberdade. E ela, de repente, percebeu que ela tinha um treco. E aí dá um medo do cacete. Vamos usar os exemplos de palestra. Eu uso numa palestra minha que eu falo o seguinte, eu falo, todo mundo já subiu em cima de um prédio e chegou na beirada do prédio e olhou para baixo. Né? Eu não sei a tua reação quando acontece isso. Eu não sei uma mulher, o que acontece com mulher, por exemplo. Homem, eu sei o que acontece. Dá um frio nas bolas, é um negócio terrível. Eu chego na beirada, ela me dá nó e eu fico apavorado. E aí eu pergunto pra plateia, bom, que sensação é essa? Quando você chega na beirada e te dá aquele frio, que sensação de quê? Você tem o quê? Você está sentindo o quê naquela hora? E a plateia responde, medo. Medo. Claro. Medo do quê? De cair. Não, senhor, cara. Não, senhor. O que acontece naquela hora em que você chegou na beirada e te deu frio na barriga é o seguinte, pinta na tua cabeça a seguinte questão. Se eu quiser pular, eu posso. É minha liberdade. E aí dá um pavor fantástico. Eu falo, puto, o que é que me impede de saltar daqui e acabar com a minha vida? Nada. É um livre-arbítrio seu. Exatamente. E aí dá medo, cara. E aí, trazendo esse exemplo pro dia a dia da gente, é esse, cara. Cheguei num lugar, eu tenho que tomar uma escolha. Quer ver um outro exemplo? Papai não vai dizer pra mim fazer. Não vai. Eu não vou ter a ementa. Mamãe não tá dizendo. Luciano, hoje você vai estudar matemática, amanhã não. Não tenho mais agenda, não tenho nada. E aí muita gente faz o que nessa hora? Cadê meu chefe? Por favor, deixa ele tomar a decisão por mim, porque se der uma cagada, a culpa não é minha, a culpa é dele. E aí eu me livro de ter que tomar minhas escolhas. Ele deixa de assumir seu protagonismo. Alguém escolheu por mim. Quer ver um outro exemplo? Hoje eu lidero uma plataforma de conhecimento. Nós temos mais de 150 horas de conteúdo, mais de 80 aulas, muito mais, são 140 aulas hoje. Muitas vezes uma pessoa chega e manda uma pergunta para mim. Sandro, sou novo aqui na plataforma. Por onde eu começo? O que ele está querendo dizer isso, por onde eu começo, Luciano? Sabe qual que é a minha resposta? Por onde você quiser. Claro. Não é lindo? O livre-arbítrio de escolher por onde você quiser. Onde está doendo? Onde está a sua dor? Eu tenho uma dor assim, vê o estudo de caso lá do Caeto Maia da Chili Beans. Eu tenho uma que eu preciso aprender fluxo de caixa, vê uma aula de fluxo de caixa. Agora, olha o simbolismo disso. Por onde eu começo? Então, nós estamos passando por um momento de inflexão no que se refere ao aprendizado, para voltar à sua questão, o que eu faço com o tempo livre, que, em minha opinião, passa por alguns vetores. O primeiro, eu tenho que ter inquietude de aprender sempre. Acabou essa, negão. Não acabou a escola, não acabou nada. Você vai aprender sempre, amigão. Você tem que estar sempre mordendo, tesão de aprender e conhecer. Você tem que cevar, né? Plantar,
tem que ter esse estímulo de aprender sempre. Segundo, exercitar seu livre-arbítrio. Eu aprendo com podcast, eu aprendo fazendo um MBA, eu aprendo fazendo um mestrado, eu aprendo lendo um livro, enfim. Né? Você é o responsável por todo o conteúdo que você absorve. Então eu começo com esse vetor de a inquietude perante o novo. Para mim é um vetor fundamental nessa nova sociedade, para tudo, tanto corporativamente quanto para a vida pessoal, né? A velocidade das mudanças é muito rápida hoje em dia. E segundo, você tem que fazer a sua curadoria de conteúdo, instigar a sua curiosidade, né? Eu, por exemplo, sou um ouvinte, adoro podcast. Você pegar o meu tocador de podcast, tem de tudo, cara. Tem os meninos do Jovem Nerd, tem o SciCast, tem o Luciano, tem de tudo, amigo. Por quê? Cada hora eu tô a fim de aprender alguma coisa em alguma linha. E você está colocando uma coisa interessante, que é o seguinte, essa é a mudança, né? Não existe mais aquela hora de falar, muito bem, agora é hora de aprender. Onde você está indo? Estou indo ter aula, porque agora é minha hora de aprender. Agora não é mais hora de aprender. Não tem mais isso. Toda hora é hora de aprender. Vou dar um exemplo para você que aconteceu essa semana comigo, cara, e foi impressionante. Eu recebi um e-mail de um ouvinte, que adoro o Café Brasil, e o cara me dá uma recomendação no meio do caminho para assistir um filme que eu tinha visto quando foi lançado, não assisti o filme, mas li a respeito, falei, uma hora que eu puder eu vou assistir, acabei que não vi o filme. O filme chama-se Questão de Tempo. Questão de Tempo é o nome do filme. É um filme inglês, o mesmo cara que fez o Notting Hill, e o filme conta a história de um menino, começa com ele garotão, numa família, a relação legal que ele tem com o pai dele, mas ele é o nerd, ele é o cara feio, então é a história da vida dele, ele se encanta com uma garota, e o amor dele com a garota, e vai, não vai, então é uma comédia romântica, né? Que no fundo é a história da relação dele com o pai dele, mas é uma comédia romântica e tudo mais. Bom, cara, terminou o filme, bicho, eu tava chorando que nem um adolescente, cara, sozinho na minha sala, com 59 anos de idade, e chorando. Eu fui pro banheiro, eu chorei no banheiro, cara. Eu não podia ir pro quarto, porque minha mulher ia perguntar o que tá acontecendo, cara. E eu tava chorando, cara. Chorava, né? Vou repetir, Questão de Tempo é o nome do filme, né? E aí depois eu parei e falei, cara, mas que porra é essa? Por que eu tô chorando? Aí eu parei pra pensar, então primeiro veio o racional, né? Deixa eu racionalizar, o que aconteceu? Pô, cara, acaba de morrer o David Bowie, eu acabei de fazer um puta programa sobre a morte do David Bowie, que me deixou sensível. Cara, eu tenho uma relação com meu pai tá com 80 e cacetada, agora 90 anos de idade. Eu vou fazer 60 anos de idade, eu tenho meus filhos que já não são mais pequenininhos, tudo aquilo que eu vi no filme eu já passei por aquilo. Juntou isso tudo, eu falei, cara, pô, a pressão e eu chorei. Né? Então foi por isso que eu chorei. E depois eu parei para pensar de novo, falei, cara, por que eu chorei? Bicho, eu chorei porque foi uma puta lição que esse filme me deu, né? E quando você chega no final, você vê a parte final do filme, você fala, meu, que puta aula de filosofia, aí você vai, tudo que apareceu ali, eu já li em livro, Sim. Eu já vi em um monte de lugar, eu já uso em palestra, eu falo para as pessoas, mas a forma como aquele negócio veio ali, então eu falei, cara, que puta aula. Eu não estava assistindo um filme. Eu estava aprendendo aos 59 anos de idade, uma aula de filosofia com filme, cara. E você sabe que você trouxe um elemento, que é outro que eu tenho trabalhado muito, até porque está relacionado ao meu negócio. De novo falando sobre aprendizado, né? Sobre essa mudança no processo de aprendizado, que é alguma coisa, é um tema que me fascina. Se você for pegar bem o que acontece hoje muitos dos mecanismos formais de ensino, de escolas, academias, ainda não entenderam o alcance da comunicação e da era digital. Eu traço sempre uma metáfora, você se recorda que quando surgiu a televisão, as primeiras novelas na televisão como eram? Era uma rádio novela. O que eles fizeram? Eles pegaram o lance do rádio, colocaram na televisão, literalmente. Sim. Foi a Tupi, ou a Excelsior, se eu não me engano, que descobriu, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente aqui, pô, vamos fazer uma novela. Né? E aí surgiu a novela que virou um fenômeno no Brasil. Né? Novela mexicana. Que virou um fenômeno, né? Enfim, o que ele fez? Ele pegou e falou, esse meio tem uma linguagem mais adequada. Eu costumo dizer que hoje os meios institucionais de educação estão fazendo radionovela na internet. Ou seja, pega uma aula, filma a aula e põe na internet. Né? Quando na realidade essa aula não foi feita para aquele ambiente. Então quando você fala que se aprendeu com um filme, é uma outra tese que eu trabalho muito, né? A gente tem que se preocupar com forma e conteúdo. Sim. Ensinar tem que estar relacionado a prazer. Se você se recordar, qual que é o professor que você mais gostava quando você era moleque? Você vai lembrar do cara que te fazia rir, que te divertia, que te apaixonava, que você tinha tesão de ver aquela aula. Nunca vai ser
pela habilidade que ele técnica do cara. Às vezes você até esquece a matéria dele. Me apaixonei pelo professor de matemática, pela capacidade pelo algoritmo de ensinar matemática. Nunca é. É porque esse cara me tocou de alguma forma. De alguma forma. Então hoje a educação, e nós temos de procurar isso. Porque às vezes fala, pô, Sandro, eu não tenho saco de estudar, eu não tenho tempo. Não é bem isso. Tempo é uma questão de prioridade. É que alguma coisa está dando mais prazer do que aprender. Então procure aquilo que te dá prazer e você aprende, que você vai achar, você vai encontrar. Eu escrevi um texto há um tempo atrás dizendo o seguinte: o Big Brother Brasil ensina. E eu escrevi e publiquei. Eu dei um falatório, dei um pau tremendo, porque minha tese lá era o seguinte, cara: o que é o Big Brother Brasil? Ah, aquela porra daquele programa, aquela falsidade, blá, blá, blá. Eu falei, bom, tem jeito de olhar. Aí eu vou assistir o Big Brother pra ver a bunda das mulheres, que é uma beleza, né? Tem gente que quer ver os moços fortão, quer ver a malhação à noite, quer ver um pegando o outro lá no cafofo, aquela baixaria, quer ver briga, quer ver pau. E tem gente que consegue olhar para aquilo e ver um laboratório de relações humanas, né? Então, por exemplo, eu vi mais de uma vez a minha mulher pegando a minha filha e falando: olha só, olha o que essa menina está fazendo. Você viu o que ela acabou de dizer aqui? Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai acontecer assim, e o cara ia lá, e esse cara vai, porque essa menina não pode se comportar. Você está vendo o que ela fez aqui? E minha filha olhando aquilo e falando, e não é que acontecia aquilo, né? Então eu falei, cara, olha aqui, ó, tá tendo uma aula de comportamento humano com base no Big Brother Brasil, que é um lixo, que é uma porcaria, que é uma porrada. Bom, cara, depende do teu olho. Depende da escolha que você vai fazer, como é que eu quero olhar. Então, eu posso muito bem desligar meu cérebro e vou ver baixaria, ou eu posso olhar aquilo como, mas aquilo é tudo manipulado, cara, não importa. Existe relações humanas acontecendo ali, e você consegue ver o cara que está enganando, eu consigo assistir um cara mentindo, eu consigo ver manipulação de pessoas ali, e aquilo é um laboratório, cara. Como é que você vai olhar para aquilo? Você escolhe. Você sabe, Luciano, que eu durante um bom tempo dei aula em MBA. Eu só parei agora nos últimos 2 anos porque estou envolvido com essa startup e não dá para conciliar as agendas, né? Eu sempre disse isso, sobretudo mais recentemente. Meu grande desafio não é ensinar nada, é fazer o cara pensar. Sim. Você tem que desenvolver massa crítica. Então, se você gosta do Big Brother e aquilo está te ensinando alguma coisa, cara, a única recomendação que eu faço é que você justamente exercite o seu arbítrio de, primeiro, de conhecer o negócio, segundo, de refletir sobre tal negócio, né? Porque eu percebo, né, e a gente percebe isso claramente, a gente tem um risco nessa sociedade moderna. O Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida, uma sociedade onde as coisas são muito fluidas, as coisas acontecem muito rápido, os modismos vêm e vão, né? Tudo muito rápido. Existe o risco da superficialidade, né? E esse talvez seja um dos grandes desafios do Café Brasil, da sua obra, né? Porque às vezes dá muita percepção que as pessoas valorizam o superficial em detrimento daquilo que lhes gera a necessidade de uma reflexão mais profunda. Eu já tenho uma outra visão, né? Eu não subestimo as pessoas. Tanto que o projeto de você é um sucesso. Né? Na realidade, o que eu sempre coloco é que se você conseguir acessar essas pessoas, ela vai refletir, ela vai ter massa crítica, ela vai criar massa crítica, ela vai buscar ter um pensamento adequado a esse contexto. Então a gente tem que buscar fugir da superficialidade, né? Um detox mental. Detox. Se desintoxica de tudo que não cria valor para você. Mas isso daqui... Deixa do lado, eu quero me divertir, se diverte, tudo bem, então você está falando para se divertir. Agora busca pensar, refletir. Você ouviu o podcast Unfollow? Boa, muito bom. Muito bom. Desliga daquilo que Desliga. Mas, de novo, nós estamos falando de novo de escolha individual. Né? Isso. Que é escolha individual, protagonismo. O que é que eu vou fazer com o meu tempo livre, né? Então, há um tempo designado para o ócio, há um tempo... Bom, tá legal, ócio. Eu estava sentado na minha casa assistindo um filme. Isso chama-se lazer. E quando eu chego no final do filme, eu estou destruído e tive uma aula fantástica ali, naquilo que deveria ter sido meu momento de lazer. Então, até a escolha que eu tomo como meu lazer pode trazer para mim esse conhecimento. O que é? Ler um livro é lazer? É claro que é lazer, mas, cara, que livro que eu vou ler? Entendeu? A hora que eu faço essa escolha do que eu vou ler, eu tenho um artigo também que eu botei um texto legal sobre o Jean-Marie Volonté. Ele tem uma fala dele muito legal, que ele falando o seguinte, cara, me perguntaram sobre política, e ele fala, cara, o que é política? Ele fala, política é qualquer coisa. Política está num filme. Você vai assistir um filme, o filme é política. Não é possível você tomar nenhuma decisão sem ter um envolvimento político. Então, quando vem dizer para mim que eu sou um ator político, eu falo, como é não ser? Não ser.
Então você faz essa escolha ali na hora de definir esses cara, você sabe que, né? Sobretudo nessa... eu até recentemente também escrevi sobre isso, né? A gente tem que ficar muito atento aos rumos de tudo que acontece ao nosso entorno para que a gente possa fazer as nossas escolhas. E é inegável que a gente vive num contexto onde, por exemplo, hoje existe uma potencialização do maniqueísmo, né? Ele é bom ou ruim, politicamente correto, né? Quer dizer, isso emburrece, né? Isso não te permite ter uma análise crítica sobre a situação, porque no final do dia também é uma ferramenta de manipulação, né? A potencialização desse maniqueísmo não deixa de ser uma ferramenta de manipulação, né? Então, o ponto é, eu não tenho nenhum problema em nenhum tipo de opinião. Eu prefiro que as pessoas a tenham. Tem um problema sim, se você não está comprometido legitimamente com uma crítica construtiva, se quer falar besteira, aí não me diz respeito. E eu sei por quê. Né? Porque você sabe que aquilo vai ocupar o teu tempo de vida. Pois é. E você, Sandro, vai gastar seu tempo de vida numa coisa que não te traz, então não quero. Não quero. Agora, a gente tem que justamente, e muito do que a gente fala no nosso projeto, no próprio Geração de Valor, que o Flávio Augusto toca, que a gente está aliado de alguma forma, né? Porque o meu projeto, meusucesso.com, saiu do Geração de Valor. É justamente trabalhar a questão do protagonismo, né? Alertar as pessoas sobre a necessidade de fazer suas escolhas, seu livre-arbítrio de pensar, né? De fugir do efeito manada, de fugir do coitadismo, né? De entender que é possível sim assumir as rédeas da sua vida e não ficar escorado na decisão do outro, né? De assumir que você tem poder sobre alguns elementos que você pode ter influência. Aqueles que você não pode ter influência, isola, amigo. Eu não sei se o dólar vai subir, baixar. O que eu sei é que eu vou trabalhar pra caramba, porque se o dólar subir eu vou ter que fazer, ao invés de 5 visitas, se eu sou um vendedor, eu vou ter que fazer 10. Piorou? Mas eu vou ter que fazer. Eu vou conseguir. Agora, o que você pode fazer com o dólar, né? Então, esse contexto que tem a ver com escolha, tem a ver com livre-arbítrio, eu creio que eu hoje trabalho com muito empreendedor, né, Luciano? Nosso negócio lá no meusucesso.com é contar histórias de empreendedores, né? Então eu estudo e mergulho em profundidade em histórias de grandes empreendedores, né? Trajetórias de vida. E eu percebo claramente que está presente, um elemento está presente sempre, cara. É o poder de escolha, o livre-arbítrio, o protagonismo, né? E isso é o que realmente nos mobiliza e nos motiva. Arrisco a dizer que se nós tivermos uma sociedade onde mais pessoas almejam, desejam e assumam o seu protagonismo, nós teremos uma sociedade mais próspera, né? Essa é uma visão clara que eu tenho, né? Legal. Vamos falar um pouquinho do teu projeto novo lá, mas eu quero voltar ali atrás agora, pegar você de repente na HSM. Tá. Você está na HSM, você é o diretor comercial da HSM, que é a empresa que produzia e produz ainda os maiores eventos corporativos do Brasil, em todos os tempos, em volume de gente, em preço do ingresso, em qualidade dos apresentadores, em qualidade do local. É maravilhoso, aquilo é fantástico aquilo ali, né? E de repente ali você começa a conviver com luminares, né? Que, isso é um puta privilégio. Presente. Eu tô com esse cara, tô conversando com ele, ele tá me dando. E ali você conduz o teu projeto durante algum tempo, até que de repente, 5 anos atrás, é isso? Então, eu primeiro passei por uma agência e depois vim para o projeto. 5 anos atrás. Então, aí você sai da HSM e vai para TV1. Eu fui ser vice-presidente de clientes e negócios da TV1, uma agência de comunicação, Sérgio Mota Mello. Sim, Sérgio Mota. E fiquei lá durante 2 anos e meio. Que era uma produtora. Produtora, são 5 negócios. Produtora, agência de publicidade, eventos, digital, enfim. Uma agência com 450 pessoas, uma das maiores do Brasil. Eu cuidava de negócios lá, foi onde eu tive uma oportunidade legal, Luciano. De novo, né? Se você for olhar a minha carreira, você fala assim, olha, é o seguinte... No começo, eu precisava vender. Então, desenvolvi habilidades de vendas, habilidades de relacionamento. Aí eu vi que o conhecimento é um lance importante. Fui para uma empresa de conhecimento. Lá eu conheci tudo sobre gestão. Interagi com as maiores cabeças pensantes do mundo. Mas faltava o digital, faltava a comunicação. Aí eu fui para uma agência de comunicação, onde eu pude conhecer tudo sobre comunicação. O digital por trás, né? A TV1 tem contas enormes, de projetos enormes digital. Então eu conheci tudo. Aí eu estava preparado... para fazer o projeto que eu estou fazendo hoje, né? Que envolve tudo isso.
Então, se fosse contar essa história bonita, Sim, então o enredo tá pronto. Puta, deixa eu dizer que eu planejei, né? Eu cheguei lá. Não é verdade. Aquela história, né, da sorte de novo, né? Que sorte. Que sorte. A hora que os caras precisaram de alguém. Você foi pra HSM, que sorte. Chamaram você, que puta sorte for a sorte. Se não tivesse feito isso tudo, não seria eu ser escolhido lá, né? Você tá até falando outro negócio aí pra mim que é interessante, cara. Eu tive essa discussão também a semana passada. Trouxe alguém aqui para visitar, o cara veio ver, papai tá comentando o negócio do podcast, o cara, eu também conheço, eu queria fazer um também, mas é difícil, porque, porra, cara, olha o estúdio que você tem, cara, olha aqui, você tem o Lala, que é um puta editor, você tem o equipamento, tem eu virei pro cara e falei, bicho, pode pegar tudo isso aqui e fazer, você vai fazer igual? Ah, não, eu não vou fazer igual. Por que você não vai fazer igual? Porque você pegou tudo, o que falta aí, hein? Ah, mas é que você sabe escrever, eu fui aprender a escrever, né? Ah, você tem humor, eu fui aprender a lidar com humor. Ah, você sabe falar, eu fui aprender a falar no microfone. Ah, mas você consegue contar história, eu fui aprender a contar história, porra. Mas você tem história pra contar? Sim, eu tenho 60 anos de vida. Pô, mas cara, tudo que você tá falando aí tem a ver com o intelecto, não tem a ver com o preço desse microfone aqui. Dúvida, não tem a ver com essa máquina que está aqui na frente. Então, a questão toda não é aquilo que o dinheiro compra, que é o que você está vendo aqui. É o que está dentro da tua cabeça, né? É aí que você vai fazer a diferença. Então, eu consigo fazer um podcast maravilhoso gravando no iPhone. Sem dúvidas. Grava no iPhone, põe no ar e dane-se. O Murilo Gun começou o dele agora, o Guncast assim. Aliás, o Murilo tem um tema que ele fala no seu Leadercast, no podcast que eu vi com ele, que é incrível, o lance do dom, né? Que ele fica bravo quando fala, mas você tem o dom. Cara, eu estudei extenuantemente como falam os principais artistas de stand-up comedy, eu li tudo, eu cronometro, que dom, né? É que assim, né, Luciano, e a gente volta pra escolha, né, amigo? Uma das formas mais cômodas que a gente encontra, né, generalizadamente, de não assumir a sua responsabilidade, não assumir o desafio, é fazer o quê? Descredenciar o outro de alguma forma. Mas você tem o dom, mas você tem o lalá, mas você tem... Não, amigão, toma tudo, você vai fazer? Né? Então o que ele está fazendo? Ele está se desempoderando, cara. Né? Ele está jogando para você a responsabilidade que é dele, amigo. Né? Então, no final de ano, a gente fala de livre-arbítrio, né? Transfere isso para a sociedade, a gente começa a entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Para a sociedade. Ah, mas eles têm, nós não temos. Né? Mas ele pode, eu não posso. Eu sou pobrinho, ele é rico. Essa é uma filosofia perigosa. Cara. Você sabe que a gente está contando agora lá no Meu Sucesso a história do Thai Nham. O Thai é um vietnamita, né? Ele nasceu no Vietnã, a família dele era rica, com a ascensão do regime comunista perdeu tudo, né? Ele caiu em campo de concentração, fazendo lavagem cerebral, saiu, resolveu vir para cá. A família mandou ele sozinho para cá, ele veio no barco de pescadores, 4 dias navegando até ser colhido por um navio da Petrobras e caiu aqui. Ele cai com $50 na Praça da Sé sem falar uma palavra em português. Esse cara construiu a vida dele assim. Agora, tem um fato na vida dele que é muito interessante. Ele é muito determinado, esse cara. Ele é tão determinado, quando ele chegou aqui na Praça da Sé sem falar uma palavra em português, ele falou, puxa, vou procurar um dicionário de vietnamita português. E não existe dicionário. Ele fez um dicionário em 1 ano. Porque ele estabeleceu uma meta para ele. Todo dia ele tinha que aprender 25 palavras, senão ele não comia. Né? E aí ele fez um dicionário de 14 mil verbetes, Luciano. Tem um dicionário até hoje, cara. E aí um dia ele foi lá na cidade universitária. E falou, cara, me apaixonei por isso, eu vou entrar na USP. Bom, depois de 3 anos no Brasil, o cara sem falar direito português entrou na USP. Na matemática da USP. Aí ele tá lá, falou que ele viu o nome dele na lista dos convocados. E todo mundo comemorando e tal. Ele vira, olha, não tem com quem comemorar. Falou que ele caiu em choro, porque deu um insight nele. Falou, porra, eu tô sozinho. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu batalhe, eu tô sozinho. Com quem eu vou comemorar? E chorou. Aí uma hora ele caiu em si. Ele tirou a seguinte lição, que eu achei animal. Eu não posso delegar a minha felicidade para ninguém. Ela me pertence, eu sou responsável por ela. Esse foi o clique que ele teve, amigo, para continuar assumindo as rédeas da vida dele. Então, quando a gente fala, é a sociedade, é o povo, é o não sei o que, você está fazendo o quê? Você está delegando a sua felicidade para o outro cara, amigão. Né? Eu sempre cito uma frase: o que o outro pensa de você não tem nada a ver com você, cara. Você não tem nada a ver com isso, bicho. Se o outro acha que você é derrotado, perdedor, negro, branco, mulato, azul, verde, amarelo, o problema é do outro, amigão. Eu faço o exemplo do presente, né? Quando uma pessoa vem te dar um presente e você não aceita, o que acontece com o presente?
Volta pra ela. Volta pra ela, Porra, ela leva embora, cara. Eu não quero exatamente. Uma coisa, você é um bundão. Eu sei que eu não sou. Ué, não pode chamar. Porque você é fascista. Eu sei que eu não sou. Então pega o fascista e leva embora com você. Fique com você. Agora, tem gente que se preocupa muito com isso aí e define a tua vida pelo que os outros vão pensar. Alguém está escolhendo por ela. É o que? A síndrome da lista dos 10 mais da Veja. Que livro eu vou ler agora? Deixa eu olhar os 10 mais, eu vou pegar um dos 10. Tá todo mundo Alguém lendo. escolheu pra mim, cara. Alguém escolheu pra mim. Bom e insight. eu perdi a chance de ler coisas maravilhosas, porque eu fiquei de olho naqueles 10 que alguém escolheu ali, né? Então, de novo a escolha. Quem vai ser o meu curador? Exato. Quem é que é meu curador? Meu curador para ler livro é os 10 mais da Veja? Você fez uma escolha. Ah, não, meu curador para ler livro, sabe o que é? Aquele blog fantástico que eu descobri e que tem pouca visita e que o cara é um animal e o cara me deu 10 dicas de livro ali que não vende em lugar nenhum, eu tive que encontrar e de repente vem pérolas fabulosas que é uma aula de vida e que nunca vai estar na lista dos 10 mais, né? De novo, como a gente está falando, é o poder da escolha, né? E você veja que o ser humano sempre tende a tomar, isso é baseado em estudos, né, de neurociência, que o ser humano tende a tomar a decisão mais confortável, Sim. não a melhor. Você sabe por quê? Tomar a decisão mais sabe por quê, né? Eu fiz um podcast que eu falava disso, né? Falava, isso é economia de energia. Economia de energia, cerebral. O teu Isso cérebro é comprovado. procura... Isso é provado. Por quê, cara? O que eu preciso fazer para gastar um mínimo de energia possível? Por isso eu tô falando, a tendência do ser humano... naturalmente é tomar a decisão mais confortável, não a melhor. Aí você vai lá, para no posto de gasolina, que a gasolina tá R$3,90. Você sabe que mais 1 quilômetro ele é R$3,50, mas tem que dar uma viradinha. Deixa aqui mesmo, né? Economizar energia. Não é melhor. Economizar energia, você nem pensa. Então, assim... Por isso, Luciano, que iniciativas como a de vocês, todo o contexto que a gente trabalha, eu acho fundamental. Sabe por quê? Para tirar as pessoas da zona de conforto. Nós temos que tirar todo mundo da zona de conforto, porque senão... Fica de boa. Eu vou ler o livro das 10 mais, eu vou ver o filme que ganhou o Oscar, eu vou fazer tudo de acordo com o status quo. Sim. E aí? E você, amigão? O que vai acontecer, seguramente, é que em dado momento da sua vida, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, você vai se ligar e falar, caraca, o que eu sou, o que eu fiz e agora? Né? Então esse é um aprendizado muito forte. E que sabe onde eu acho que traduz isso muito bem? Pelo menos é uma lição minha, né, Luciano? Na questão das referências, cara. Hoje eu sou um escravo dessa questão. Eu creio que nós temos que construir no Brasil cada vez mais referências positivas, porque existem referências positivas. O problema é que a mídia, ela tá tão contagiada com aquela visão de que o que vende é notícia ruim, é desgraça, que acaba não aparecendo. Nunca aparece nada. É só coisa, só lixo, quando cara. Aparece, vem todo mundo bater. Ontem eu publiquei um post no Facebook mostrando uma música que o Marcelo Adnet fez no programa da Globo lá, tá legal, como é que é o nome do programa? Eu não me lembro do nome, mas eu vi a polêmica dessa música. Pegou a música do Gonzaguinha e fez uma música tratando das pequenas infrações e da quebra moral e ética do brasileiro no seu dia a dia. A música é muito legal, a letra é um chute no saco, é aquela que você fala, puta, é exatamente isso, o cara que fura a fila, o cara que paga o guarda, aquela coisa toda lá, né? E eu peguei aquilo e falei, puta, que legal, cara. E que legal isso aqui tá em horário nobre da Globo, cara. Que puta trabalho legal. E peguei e publiquei no Facebook. O primeiro comentário que entra é o seguinte: a Rede Globo, esta emissora vendida, essa emissora que agora tá tentando isso e aquilo. Você fala, cara, é o primeiro comentário que entrou, desmontou. Possivelmente ele nem leu o conteúdo que você falou. Né? Nem quer saber, que se foi a Globo que falou é mentira, se foi a Veja que publicou não interessa. Então, nem se dá a chance de falar, cara, eu vou dar um voto de crédito a esse menino que conseguiu botar dentro da Globo algo com esse poder, uma mensagem como essa, que é uma mensagem... Ela é subversiva, se você imaginar onde é que ela está sendo veiculada, né? E um cara conseguiu botar isso e falar, eu tenho que pegar e dar um beijo no Adnet. Não, eu vou meter a boca porque, cara, esse cara... É um maniqueísmo, Luciano, é um maniqueísmo. Nós destruímos esses ídolos. Então eu chego a você e falo o seguinte, cara, eu trouxe aqui o fulano de tal. Trouxe o Sandro, que Sandro, cara, esse cara é babá. Não há nem mais a chance de você poder... admirar a pessoa pelas qualidades que ela tem, porque sempre vai aparecer alguém que vai destruir, e aí não interessa se aquilo é bom ou ruim, interessa o que veio dele, portanto não tem mais mérito nenhum, né? Exatamente. Vou usar o exemplo que nós estamos usando aqui agora. Não ouço mais nada do Chico Buarque, aquelas músicas do Chico que me emocionaram a vida inteira. O seu lance do inteira. Chico eu acho brilhante, eu uso ele como referência, As músicas... sabe, cara, porque assim,
Você admira o artista e as músicas. Agora, como pessoa, você pode não gostar do que ele fala. Agora, não significa dizer que ele não tem uma obra que seja desprezível. Sim. Essa visão, ela é emblemática, porque ela traduz muito do que está acontecendo. Essa nós e eles. Eu detesto isso, eu sempre falo, não pode existir nós e eles, cara. É nós. Sim. Não pode ser eu tô aqui, você tá ali, é a pororoca, é todo mundo junto que constrói uma sociedade próspera, né? Claro que nós temos que combater todo tipo de malversação, todo tipo de preconceito. Claro que nós temos que combater, é lógico, mas isso é um pressuposto básico. Agora, nós não podemos segregar essa visão, né? Não existe nada mais poderoso, ainda acho, da diversidade do Brasil. Tem uma coisa que no Brasil é boa, é a diversidade. Esse cara do Vietnã foi acolhido aqui, virou um grande empreendedor, né? Quer dizer, e se fosse, ele é grato pra caramba pro Brasil. Quando a gente começa de novo, com essa visão maniqueísta, separar os clusters, está fazendo o quê? A diversidade vai pro saco. Sim. Só interessa aquilo que eu acho bom, né? Está justamente fazendo o contraponto a uma das vantagens que você tem proveniente dessa visão que sempre foi próspera, desunindo. Não é por acaso que o subtítulo... Ferramenta do Minição. Que o subtítulo do meu livro, Me Engana Que Eu Gosto, é 2,5 Brasis jamais somarão um Brasil inteiro. Que é o que nós estamos pagando a conta aqui agora, né? E o pessoal esperneando, fala, cara, nós estamos pagando uma conta. Isso tudo foi construído, cara. E foi construído ao longo dos últimos 15 anos, sim, senhor. Um processo de colocar um lado contra o outro, e agora chegou a hora da conta. A conta tem que ser paga. E não adianta reclamar. Só mete a boca num, não mete no outro. Sim, senhor, isso foi construído. E haveria um momento em que essa conta chegaria. Essa conta chegou agora. Peraí, deixa eu ir lá pro nosso... Vai. Então, de repente, você está na TV1 e surge um maluco na sua Recebo vida. Uma ligação de um amigo, né? Não tinha tanta proximidade, mas sempre tive proximidade, que eu conheci na HSM ainda, o Flávio Augusto da Silva, né, que foi o fundador da WhatsApp. Um maluco. Maluco total. É um maluco. Um maluco, sim. Se orgulha de ser louco. E ainda bem, né? Tem um baita orgulho. Sim. E foi engraçado, Luciano, porque eu sempre falei com o Flávio, mesmo porque o Flávio eu conheci na WhatsApp, eu me impressionei muito por aquele jovem, nós temos uma idade, ele é 1 ano mais novo que eu, mas eu impressionei demais, falei, esse cara tem forrobodó, né? E me aproximei dele, porque achei que ele tinha tanta pegada, eu consegui de alguma forma ter percepção do que seria aquele negócio, que era o WhatsApp até então, né? E depois que ele vendeu o WhatsApp por R$1 bilhão. Né? E eu continuei contato com ele. Ele foi morou primeiro na Europa, nos Estados Unidos, depois na Europa. Eu continuei falando com ele, Skype e tal. Chega lá, há uns 3 anos atrás, me liga e falou: eu quero falar com você. Eu falei: dá um Skype. Ele falou: Sandro, nós já nem fizemos Skype. Ele estava aqui no Fazano. Ele falou: vamos tomar um café da manhã juntos? Vamos, claro. Eu fui lá. E, a Luciane falou: tô com um negócio aqui que é um negócio de ouro, cara. Chama geração de valor. Eu comecei a compartilhar conhecimento. Isso aqui não tem fins lucrativos, não tem nada. Comecei a compartilhar conhecimento, pensamentos meus. Primeiro eu fazia no YouTube, depois veio o Facebook, comecei a fazer no Facebook. E, cara, começou a crescer uma enormidade, né? E aí ele pegou e falou: olha, você vê, hoje nós temos 20 mil fãs. Eu olhei aquilo e falei: cara, o que o Flávio tá falando, né? 20 mil fãs, né, cara? Eu não alcancei, Luciano, eu não alcancei. Depois ele ficou, então isso daqui acho que tem alguma coisa na mesa, Sandra. Eu falei: legal, Flávio, mas eu tenho, sabe o que é legal? Eu tenho isso anotado. Eu tenho um Word onde eu anotei isso. Sim. Porque eu não peguei, né, cara? Depois de 6 meses ele me procura de novo, cara. Ele falou: Sandra, assim, lembra que eu te falei? Eu falei: lembro, pois é. Hoje nós temos mais de 1,5 milhão de fãs. A página alcança, na época, acho que eram mais de 5 milhões de pessoas. Enfim, pegou. E agora, só que o que eu percebo, Sandro? A gente tá mobilizando os caras. Eu tô mobilizando, tô incentivando os caras a pensar. Mas é o seguinte, às vezes o cara tá mobilizado, quer construir o seu projeto de vida, quer empreender, mas não tem o ferramental. Então eu decidi que eu vou construir uma plataforma onde nós vamos oferecer conhecimento necessário para que esse cara seja um cara bem-sucedido. É uma plataforma digital onde vai ter cursos e tal. Eu vou fazer isso. E estou começando a procurar o CEO para tocar isso. A primeira pessoa que eu pensei foi você. Se você topar, eu nem procuro mais ninguém. Falei: tá topado. Nem conversei com ele de salário, de nada. Falei: tô dentro, Flávio. Porque, puxa, é a perspectiva. Primeiro, tá baseado em muitas das minhas crenças. Como eu te falei, se eu fosse desenhar meu plano de carreira, no projeto, esse projeto ele envolve todo o meu escopo de conhecimento que eu desenvolvi, meu apreço pelo conhecimento, a visão digital que eu fiz lá na TV1, a visão da comunicação, a visão das vendas, cara, junta tudo, né? E um desafio de tirar do chão. Eu sempre tive esse desejo, com um cara incrível, né? Eu sou muito baseado em referências. Esse é um ponto que toda a minha vida, se você for olhar, se tem algum eixo, eu sempre tive de alguma forma ligado
a referências, né? Então eu tenho referências fortíssimas que até hoje são muito importantes para mim em cada uma dessas trajetórias que eu tive. E é evidente que estar ao lado do Flávio, que tem uma capacidade incrível de pensar, ter, inclusive uma filosofia muito parecida com a que você trabalha, o que a gente acredita, de tirar da zona de conforto e protagonizar, é incrível. E alia isso com outro elemento que foi a cereja do bolo, né? O alcance da mensagem. Né? Quer dizer, ao me aliar a esse projeto, eu diria que eu era muito feliz dando aulas, sempre fui muito feliz a dar minhas aulas, ministrar minhas aulas em MBA e tal, falava com 40, 50 pessoas, né, por turma. Hoje em dia, a nossa palavra, minha palavra, tem um alcance exponencial, né? E aí quando você percebe que você está criando valor numa pessoa que você nunca conversou, você sabe melhor do que eu estou falando, né? Quer dizer, aquilo te traz um benefício pessoal, te traz... Muitas vezes as pessoas falam, puta, eu não tenho como te agradecer. Eu sempre digo, você não está certo. Eu não tenho como te agradecer. Você não precisa mais. Né? Não precisa mais. Cara, deixa eu falar. O fato de você ter parado para escrever para mim, exatamente, muito obrigado por tal insight, ele já tá pago, era. Já fez. Eu falo para ele assim, você não sabe, eu que tenho que te agradecer, porque isso me revigora, e é fato, né? E aí, nós tiramos o projeto do zero, né? Que é uma experiência, tem sido, faz 2 anos e meio, tem sido uma experiência, 3 anos, né? Tem sido 2 e meio. Tem sido uma experiência incrível, né, cara? Porque você vê uma coisa que é do zero, se consubstanciar num produto, e esse produto aumentar a sua influência, e aí você vê aquilo que você idealizou, que você teve envolvido desde a ideia, ser falado por pessoas que você nunca viu. Você vai num evento, as pessoas, quem conhece aqui, todo mundo... Cara, isso é incrível, né? Mais incrível ainda é a percepção que só está começando essa onda, Pois né? Então isso é que eu queria comentar com você, né? Eu ia falar, o que acontece aqui? De repente, cara, um projeto, de um lado geração de valor, de outro meusucesso.com, os dois independentes já são... Você tá com o Meu Sucesso, está com o quê? Com 10 mil, 15 mil? Hoje nós temos alguns dados interessantes, né, Luciano? Hoje a gente tem mais de 70 mil pessoas fizeram alguma aula do meusucesso.com. Nós temos mais de 120 mil, 130 mil inscritos na nossa base. Né? Quer dizer, temos mais de 150 horas. Quer dizer, você percebe que era nada. Não, são volumes gigantescos. Grandes, né? Cara, grandes. E, independente disso, pega o valor, o geração de valor... Que é aquela coisa de... Você fala por milhões ali, né? São deixa eu te falar, cara. A gente tava com uma média no Geração de Valor, o Flávio, com uma média de 15 milhões de audiência por semana. Então. Na semana passada, ou semana retrasada, não me recordo qual, chegou a 28 milhões, Luciano. E os caras falam que internet é mídia segmentada. Isso que eu ia falar pra você, cara. Isso é mais do que a audiência da maioria dos programas de televisão, TV aberta, inclusive, da maioria absoluta dos programas de rádio, da maioria absoluta do jornal, revista. Não isso é muito mais que isso tudo, né? Ou seja, um indivíduo, no caso, o Flávio, ele monta um sistema por iniciativa própria, que hoje tem um alcance maior do que as mídias fabulosas em cima de grandes grupos, etc. e tal. E com isso ele tem, de novo, a liberdade de tocar num tema que ele quiser, da forma como ele quiser, do jeito que ele quiser, sem ter rabo preso com ninguém, e fazer uma coisa impressionante. Aí eu, o Luciano Pires, do Café Brasil, olho para aquilo e falo assim, meu, porra, cara, 5 milhões, meu, eu aqui com meus 100 mil, porra, mas é que o Flávio vendeu o WhatsApp, cara. O Flávio tinha 1 milhão, 1 bilhão na mão, cara. Esse cara é um milionário, bicho. Esse cara pensa em fazer um negócio, ele constrói um estúdio... É um Midas. 1 milhão de vezes maior que o mais fudido. Ele faz porque ele pode, porque ele tem dinheiro na mão, né? Muito bom. Mas, cara, pera um pouquinho, né? Traz essa referência para os nossos níveis aqui, né? E fala o seguinte, bicho, eu não tenho o bilhão que o Flávio tem, e eu acho que eu vou precisar de umas 12 encarnações para chegar numa fração disso, né? Mas com o dinheirinho que eu tenho, não tenho dúvida, eu estou construindo um pequenino império aqui, e que muda a vida. E eu tenho consciência disso. Tenho certeza muda disso. A vida de pessoas. Não tenho dúvida, né, sobre isso. E uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal fala, mas, pô, cara, pra que perder? Você fala, bicho, você já pensou se um dia, um desses caras vira presidente da República e sobe lá, e o dia que ele senta na coisa, ele fala o seguinte, eu vou começar a implementar um negócio aqui, que eu ouvi aquele louco falar lá, o cara do Brasileiros Pocotó. Sabe aquele negócio do Pocotó, aquela bobajada toda, ele falou um negócio legal lá, eu vou implementar umas coisas aqui. Eu tenho uma visão de mundo que está moldada por coisas que eu ouvi naquele bate-papo daqueles dois malucos naquele podcast. Cara. Você fala, cara, de novo, timing, né? Vamos dar tempo ao tempo, né?
Isso é a pedra no lago, né, cara? Essa coisa é a pedra no lago. Forma. Então, eu não preciso ser bilionário. Não. Eu não tenho que ter porque deu a sorte disso. Eu tenho que pegar as ferramentas que eu tenho na mão e fazer, cara. E se for para começar com um mini blog pequenininho, foi assim que eu comecei 10 anos atrás. Eu comecei mandando um e-mail para uma lista de 300 nomes. Exatamente. Usando o quê? Usando o Outlook, que nem Outlook era. Usando um treco lá que foi assim. E de repente chega até aqui. Quer dizer, é a escolha e a iniciativa própria. E aí tem na sua fala tem algumas referências importantes pra gente usar, né? O primeiro, a gente convenciona muito o sucesso a uma única métrica, né? Que é a métrica financeira, né? Então a gente avalia que o cara é bem-sucedido porque ele é bilionário. Não é verdade. Sim. Essa é uma consequência de um trabalho que foi desenvolvido. Agora, o sucesso está muito relacionado ao seu protagonismo, a busca pelo seu protagonismo, pelos seus projetos pessoais, pela sua felicidade. Né? Então, não existe uma métrica de sucesso de acordo com a grana que a pessoa tem. Eu conheço um monte de gente milionária financeiramente que é pobre. Sim. Pobre de espírito, é triste, né? Primeira referência, então, e eu, cara, e aí tem uma história, né, meu, nesses 2 anos e meio aí com o Flávio, eu tô do lado do cara, né, você percebe que isso não influenciou ele em nada, assim, simples, e aí que é o mérito do cara. É o mesmo de vendedor de relógio paraguaio. Mesmo jeito, assim, cara, ele adora essa, tanto que ele comprou de volta a empresa que ele vendeu, né, ele ama isso, sim. Ele gosta do game, né, é um cara legítimo, né. O segundo diz respeito ao poder de alcance da palavra, e aí você tá falando num trabalho de um cara que, sozinho, inclusive outra referência importante, ele nunca, inclusive isso é importante, sabe, Luciano, quando eu via que bombou o Facebook, eu falei, Flávio, mas quanto você gastou? Ele falou, quanto eu gastei? Você deve ter comprado likes, aí não gastou um centavo para comprar like. Cresceu tudo organicamente, quer dizer, legitimamente. Você pega um projeto como esse, pega o seu, agora eu trago para o mínimo denominador comum. Então uma das histórias que a gente contou lá no meusucesso.com, que o modelo do meusucesso.com é estudo de caso, é contação de história, né? É do Robson Shiba, do Shining Box, né? E o Shiba tem uma passagem que é incrível, né? O Shiba fala, eu só sou o que eu sou, eu era um universitário, devia ser da pá virada, mas meu pai toda hora chegava para mim e falava, fica de olho, eu acredito em você. Eu acredito. O pai falava, eu acredito no moleque. Foi graças a esse eu acredito, ele fala, eu acreditei em mim, e deu no que deu. Hoje o Shining Box é a maior rede de fast foods oriental da América Latina, e o Shiba é um cara incrível. O que eu quero dizer com isso? Você tem um alcance grande, o Geração Número tem um alcance grande. Agora a reflexão que eu faço é, como nós podemos criar valor na vida do próximo, seja um amigo, colaborador, fornecedor, seja quem quer que seja, quando você se dirige a ele e dá uma palavra de apoio, se traz uma mensagem, tira ele da zona de conforto, quanto nós podemos criar valor, que é o contrário da inveja, é o contrário daquilo que você falou, da crítica pela crítica. Mas esse cara aí pode, ele nasceu em berço esplêndido, ele nasceu rico, esse cara aí, quanto a gente pode criar valor pro outro quando a gente olha legitimamente pro outro, que é o que, cara, é óbvio que você almeja. O seu sustento vem desse projeto. Agora, no fundo, não é por isso que você trabalha nisso. Você não começou fazendo isso por isso, quando você começou a mandar os e-mailzinhos lá. Então, essa é uma reflexão que eu sempre que eu tenho oportunidade, eu faço para qualquer um. O poder que a gente tem de mudar a vida das pessoas, às vezes, cara, com uma palavra, com um olhar, com foco. E o contrário é verdadeiro. Como você pode destruir ao falar, isso daí, cara, né? A inveja tem a ver com arrogância. Né? Enquanto que a admiração tem a ver com humildade, né? Quando você admira o outro, é que você tem humildade suficiente para falar, que legal que esse cara tá fazendo. Não importa se ele é melhor que você, não importa se ele é mais rico, se ele tem um carro mais bonito. Evidencia, olha o que ele tem de bom. Aí quando você tem inveja, você tá destruindo, né, aquele terreno fica árido, né, contamina, cara? Né? Contamina. É do mal. Isso, o Facebook me ensinou de uma forma dura. E de uma forma assim, como eu nunca tinha imaginado que pudesse ser, que é você entrar numa área de... Você fazer um post bem intencionado, aguardando que os comentários fizessem ali um contraponto àquilo que fosse legal,
Entra um cara ali e ele sozinho, Duro. ele contamina aquilo tudo e destrói. Não, a discussão muda. Muda, acabou tudo. Porque O cara, você percebe que os comentários, em dado momento, eles não dizem mais respeito ao post, e sim a contrapartida do comentário. Estragou tudo. estragou. Né? E o que era para ser uma discussão produtiva, vira a troca de acusações. Eu acho que o que a boa notícia, né, Luciano, que via de regra é uma minoria, e o que sempre me leva como salvaguarda e que se reflete no seu negócio de uma forma cristalina, né? A maior parte gera valor. A maior parte recebe aquilo e se transforma. Mas ela é cara. refém dessa minoria. Então vamos lá. O que me interessa aqui? Saber o seguinte, cara. Se essa mídia está aqui na mão da gente, eu tenho o poder de chegar aqui, convidar você, a gente senta aqui, eu montei um negócio, gastei para isso, vou botar no ar e sei lá, 130 mil pessoas vão ouvir essa nossa conversa aqui e vão sair pensando a respeito, né? Algumas vão falar, meu, que puta papo legal, cara, que delícia. Esse momento do que delícia, que puta papo legal, é o momento em que esse cara pode se transformar no propagador. Exato. Porque ele olha e fala, meu, isso é tão legal que eu vou contar para todo mundo. E aí eu vou usar a mágica que o Facebook tem, que é o botãozinho do compartilhe, e que a gente usa muito mal, cara. Né? Puta, eu vi um puta filme, eu quero contar para todo mundo do filme, cara. E antigamente eu falava para 2 amigos. Hoje em dia eu boto ali, eu alcanço os 3 milhões da página do Facebook. A pessoa, né? Quando gosta, dá o like, quando na realidade ela devia dar o share também. E é o share, mas é aí que tá, cara. Esse é o grande lance. Quer dizer, estou compartilhando coisas legais. Exato. Eu tô acostumado a compartilhar merda. E aí, isso é uma velha história é o marketing 1.0. Você lembra que o cara falava, olha, quando alguém não gosta, multiconta para 15. Quando alguém gosta, conta para 2. Então, isso é antigo, né? E traz para o nosso dia a dia. Então, cai na mão da gente aqui um certo poder. Quer dizer, você que está aqui ouvindo a gente conversar, está sentado num busão, indo trabalhar, porque aquele trabalho maldito que você odeia e que você está pensando em arrumar um jeito de sair de lá, você tem um poder, que você deve ter uma página no Facebook, você deve ter o teu tweet, e talvez você tenha no Facebook 200 curtidores. 200 não é nada. 200 é o cocô do cavalo do bandido, né? É pouca coisa, mas bicho, 200 pessoas, cara. Estão ouvindo o que você quer. 40 anos atrás, nós, né? Imagina, nós 40 anos atrás, pessoas. como é que eu falava com 200, cara? Com 10. Quantos eu conseguia falar? Eu conseguia mandar uma carta para 2 amigos, 3 amigos. Eu pegava o telefone e ligava para 4 ou 5. Hoje você aperta um botão, tem 200. O outro tem 1.500. Outro, quer dizer, aí você começa a somar. Fala, pera um pouquinho. 10 ouvintes com 1.000 seguidores são 10 mil caras. Que se gostarem daquilo, vão mandar à frente, são mais 100 mil. Olha o tamanho que esse negócio pode alcançar. A tal da viralidade, né? Então, para mim, essa consciência de fazer o que vocês estão fazendo no meu sucesso. Então, eu vou pegar um puta case legal e vou contar para todo mundo. Bombar. Transforma isso num negócio, ganha dinheiro com isso, o teu ganha-pão tá lá, etc. Mas a tua função é o seguinte, eu vou contar para as pessoas coisas legais que as outras pessoas estão fazendo. É tão simples quanto isso, cara. Então? E assim, é óbvio que a gente tem um país... Óbvio que não dá pra tampar o sol com a peneira, né, Luciano? A gente tem problemas sérios, né, cara? Sérios, estão enraigados aí na nossa cultura. Porém, também é inegável que a gente tem um complexo de vira-lata que também está muito presente na nossa sociedade. Nosso Rodrigues já dizia isso, né? E nós temos coisas incríveis acontecendo. Nós temos coisas incríveis acontecendo nesse Brasil. Eu vejo a todo momento, né? O meu amigo Geraldo Rufino, que era catador de lixo, que tem hoje uma empresa que vale 200 milhões de reais. Você pega a Sofia Esteves lá, que começou como secretária lá na periferia, em Itaquera, que depois se transformou na maior empresa de recrutamento de jovens do país. Tudo isso licitamente, com transparência. O próprio Shiba, que eu te falei, o Caíto Maia da Tibia. Você começa a olhar e fala, cara, tem um quanta negócio gente, aí, né? Meu. E eu vou te falar, Luciano, eu tenho um problema, não é de achar caso, não. Eu tenho um problema de escolher caso, cara. Quem eu vou colocar lá. Então não se trata de ser poliana, de tampar o sol com a peneira e montar aqui uma utopia de país. Nada disso. Porém, eu tenho que ser também... Eu tenho que valorizar aquilo que tem valor. Para que, ao valorizar aquilo que tem valor, esse cara que tá indo pro busão, apertado, né, que tá olhando, puxa, o que eu faço da minha vida? Ele vai olhar um cara e falar, pô, não é que tem jeito, bicho? Não é que dá? Não é que dá? Se deu para aquele negão ali, por que não dá para mim? Se deu para aquela moça ali, por que não dá para mim? Não é assim? Então, assim, eu creio que ao evidenciar essas histórias sem as utopias, quer dizer, eu não posso também falar que esse cara é o Deus, esse cara é o cara perfeito. Tanto que nosso projeto, você sabe que eu tenho sempre uma parte que eu dedico a falar o que deu errado. O que deu errado? Aliás,
Se você pegar de todos que deu errado, 90% deu errado quando o cara foi arrogante, parênteses, né? Sempre dá errado quando o cara é arrogante, é incrível, né? Então, sem idealizar esse cara, tem coisa interessante que pode mudar a vida do outro, sabe? Tem mais outro ponto importante, né, o Sandro, que é o seguinte, você tem uma utopia de um lado, que é transformar esse cara no Deus e dizer que ele é o rei da cocada preta, e tem uma outra utopia, quer dizer, uma pessoa, qualquer um pode chegar onde ele chegou. Não, cara. Na maioria absoluta, não vai chegar onde esse cara chegou. Outro dia eu fui ver um evento, tava lá o Abílio Diniz fazer a palestra, né? E ele falou, nunca tinha visto o Abílio falar. Falei, deixa eu ver o que ele vai falar. E ele começa a palestra dele, ele chega lá na frente e diz assim, cara, se eu estou aqui em cima hoje, você também pode chegar. E aí eu ouvindo ele falar aquilo, eu com 59 anos sentado na plateia, falei, cara, não vou conseguir, eu só tenho um jeito de eu chegar aí onde você tá, cara. É fazer aquela mega cena de final de ano, aí acho que eu chego perto de você. Caso contrário, não há a menor chance de eu chegar onde você está. E eu não vou me matar por isso. Então, entendeu? Eu não vou. E tem um outro ponto importante que é o seguinte: a mídia só dá holofote para os bem-sucedidos. Ela mostra Neymar, eu vivo o Neymar, e de repente o Neymar é o paradigma, e, cara, e aqueles 2 milhões de jogadores de futebol que se ferraram e que nunca vão ser o Neymar na vida e que vão quebrar a cara lá na ponta, né? Então você fala, mas para que serve o Neymar? Bom, ele me dá um paradigma, cara. Ele bota um patamar, fala, eu quero ir lá. Sim. É naquela direção que eu vou, eu quero chegar onde aquele cara tá. Se eu não conseguir chegar, pelo menos na direção certa eu fui e eu andei um pouquinho, cara, eu avancei. É diferente de eu olhar para um outro modelo que está fracassado. Então, meu amigo, né? Muito boa a sua colocação, porque é o seguinte, eu não vou chegar onde a Abílio Diniz vai chegar. Agora, aonde você quer chegar, cara? Não é não, meu? Qual que é a sua utopia? O que você quer? O que é sucesso para você? Você quer? Porque, de repente, Luciano, você se encontrou aqui. Né? Talvez você pudesse ter continuado a ser um executivo bem sucedido, hoje pudesse ser presidente de uma multinacional, 3 secretárias, bacana. Aquilo não é a sua utopia de vida, não é a sua felicidade, não é o seu sucesso, né? Para outro não, para outro é isso. Não tem problema nenhum. De repente, para o Abílio Diniz é aquilo. O que a gente sempre preconiza é que assim, a felicidade, cara, tá ao alcance de qualquer um. Você tem que fazer suas escolhas e ir atrás da sua felicidade. Até porque se você almejar aquilo que é daquele cara e aquilo não diz respeito a você, não ser um chamamento para você, você pode até chegar lá. Não vai adiantar nada. Você vai chegar lá e falar, tá, e agora? Né? Então, eu acredito que no final do dia é um caminho muito pessoal. Pessoal intransferível. Não dá pra ninguém. Eu vi uma publicação recente lá, eu tô até preparando um programa a respeito disso aí, que fala essa história do pessoal mostrar as startups dos jovens bilionários. Né? O cara montou startup, ficou bilionário, cara, e as startups que não geraram bilionário, mais que isso. Eu não estou me referindo às startups que quebraram, não é isso. Eu não quero os dois extremos. Um virou bilionário, o outro quebrou e é um merda. Entre um bilionário e um merda, tem um monte de gente que está vivendo a vida dignamente, está feliz da vida, não ficou bilionário, não vai ficar bilionário, está fazendo acontecer, cara, pago as minhas contas no final do mês, não tenho dinheiro para torrar que nem um maluco, mas o meu negócio deu certo, entendeu? Só que deu certo não a tal ponto que eu vou ser levado a um patamar de ícone do sucesso empresarial, mas eu estou tocando a minha vida, cara, e estou dando certo na medida em que eu estou conseguindo o meu básico. É isso que eu defini para mim como meu modelo de sucesso, como minha visão de Felipe. Por isso que a gente é meu sucesso, não é só sucesso. Sucesso é de cada um. Você sabe que isso é tão verdadeiro que a gente entende que no final do dia nosso principal objetivo é extrair lições dessas trajetórias, cara. Lições que podem ser replicadas por qualquer caso. Tem lá um cara como o Carlos Wieser, que vendeu a Wieser por 2 bilhões, e tem um cara como o vietnamita, o Tai, que tem um negócio hoje que deve faturar 30 milhões, 20 milhões, não sei nem quanto fatura o Tai, mas, cara, as lições são tão valiosas quanto. Não? A minha provocação é sempre essa. Quem tem que construir pensamento, massa crítica, é quem está nos assistindo. Quanto mais diversidade a gente trouxer, melhor. Agora, eu tenho que apontar caminho, pelo menos trazer referência, para esse cara ter uma visão clara para ele. Começar a construir isso, vou pensar, vou refletir, vou ver qual é. E isso fica claro quando você chega aqui, dá uma pausa e fala o seguinte, olha, uma coisa que ficou claro para mim. Todo mundo quebrou a cara quando foi arrogante.
Todo mundo. Quando você fala isso, não me interessa se o cara é um bilionário, é um Zé Mané, é um puta jogador de futebol, é um grande... Não importa, cara. A arrogância é um atributo que eu preciso olhar para ela com cuidado. Fala muito bem, ó, eu vou botar isso no meu dia a dia, tá? Então, arrogância é algo que eu tenho que prestar atenção. E, ô, Luciano, isso é uma armadilha danada, né? É um vício, é uma cachaça danada. Hoje você impacta com a sua palavra 500 mil, 600 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, né? Você, talvez, alguns anos atrás, como você disse, impactava 1.000. Quer dizer, de repente você sai na rua, as pessoas começam a te conhecer. Você fala uma coisa, gera 1.000 comentários. Cara, você tem que ficar muito atento e centrado na sua causa, porque isso é uma cachaça. Para você perder o foco, a figura de linguagem, a figura que eu uso, não figura de linguagem, mas o desenho que eu uso para transmitir isso, eu sempre na HSM eu viajava muito, né? Tinha muitos clientes fora de São Paulo. E é aquela figura do cara que sai do avião, no aeroporto, pega o celular e sai dando ordem, falando. Aquele cara é o super-homem para ele, Luciano. Ele se acha o máximo. Calma. Né? Os problemas estão aí, né? Os desafios são os mesmos. A gente não pode se iludir. Né? Então, pode parecer chover no molhado, mas essa questão da humildade é algo que a gente tem que exercitar todos os dias da nossa vida, porque, como eu disse, né, a armadilha da arrogância, isso é uma cachaça, o poder, né? Quer dizer, você fala com muita gente. A gente tá, na hora do almoço nós comentamos, nessa cadeirinha que você está sentado aí, sentou o Osiris Silva. Pô, né? cara. E nós batemos um papo tremendo, e eu vou contar uma coisa aqui que o pessoal que ouviu o programa não sabe dessa história toda, mas eu terminei o programa, tá? Foi fantástico, foram 2 horas e 40 de entrevista, só terminou porque eu cortei, porque senão ia para 3, 4 horas, né? E ele é uma figura que é impressionante. Bom, eu tô lá trabalhando, no dia seguinte entra um e-mail dele para mim, dizendo mais ou menos assim: pô, Luciano, quando eu cheguei para a entrevista, quero te agradecer, eu tava meio down, com alguns problemas que eu tava aí, não tava legal, eu tava meio caído, tudo, mas conforme a gente foi conversando, aquilo foi eu pude refletir sobre algumas coisas, cara, eu saí daí da entrevista, eu tava super animado, cara, eu tô te escrevendo para te agradecer pelos momentos que eu pude trocar com você. Aí você para e fala: meu, ele não precisava ter escrito isso, bicho. Ele não tinha nem que responder o meu e-mail para dizer, muito obrigado por me tratar bem. Não tinha que fazer nada disso. E, no entanto, o cara vai e faz. O que ele vai receber em troca de mim? O que eu tenho para dar para ele? Cara, nada, o programa já foi gravado, já foi pro ar. Né? Para que ele vai mandar? E ele manda aquilo por quê? Porque aquilo é o Osiris Silva. Isso, a essência dele. E é um cara que senta aqui na frente da gente, ele vem aqui, vem até aqui, senta nessa cadeira. 85 anos. Não me exigiu nada, não veio especular. Nada. Outro dia eu derrubei uma pauta aqui, cara, uma mulher aí, uma advogada que fala de direitos autorais. Cara, viu o tema legal, entrei em contato, tô falando com a assessoria de imprensa. Cara, e cada dia entra uma pergunta diferente. Aí quando entrou a 5ª pergunta, a dona fulana está questionando se esse assunto dá 1 hora de conversa. Não, chega. Aí eu respondi e falei, tá bom, desculpa, eu vou delicadamente, eu vou mandar a senhora tomar no cu, entendeu? E vou continuar a minha vida. Que porra, cara. Nós estamos felizes, que merda, bicho. Que mané. Aí o outro vem aqui e senta aqui. A diferença de um para o outro é água e vinho. Né? E aí você veja, né? Qual que é a consequência? Vamos falar da consequência disso tudo. A consequência que você está falando agora para milhares, dezenas de milhares de pessoas sobre o Osiris Silva, que quem conhece fortalece a imagem, quem não conhece vai ver quem ele é, para perceber o legado que esse cara deixa. Você sabe que a gente fez o estudo de caso do Osiris? Sim. E a nossa tradução do Osiris é o legado. Deixa eu contar uma história do Osiris que é animal. Não sei se ele abordou isso aqui no Leadercast, que eu ainda não ouvi. Ele com 82, 83 anos, ano passado, a neta dele falou, e inclusive ela se emociona quando ela fala isso. Ela fala isso, sabe o que me impressiona no meu avô? 84 anos, ele está preocupado, ele está envolvido com um projeto que vai discutir, refletir sobre educação no Brasil daqui a 20 anos. Ele tem 84. Né, cara? Então, assim, você percebe o legado, ele tá pensando lá na frente, dane-se que ele não vai estar aqui. Ela até fala, eu acho que o que meu avô tá pensando não é nem para mim, nem para os meus filhos. Isso não é espetacular? Claro, então, esse cara tá deixando um legado incrível. Em contrapartida, a outra pessoa, né, que nem precisa, né? O que ela tá deixando? O que ela vai deixar? Qual vai ser a percepção de valor dela? Cara, se vira com seus negócios, amigo. Não tem problema, cara, sabe? Não, como eu disse, eu sou a favor do livre-arbítrio. Você quer ser isso? Que seja. Não atrapalhando a vida de ninguém, não cometendo nenhum ato ilícito, não matando. Não faça, cara. Agora, eu vou me aproximar, estar perto, eu vou buscar
referências positivas para minha vida, referências que eu creio que criam valor para mim e para todo mundo que me cerca. Vou te falar, cara, ao longo de todos esses anos eu só tenho a agradecer essa escolha que eu fiz quando eu era moleque, você entendeu, meu? Porque isso só cresce, né? É isso, né? Então eu acho que isso é a essência. E de novo, o exercício da humildade, né? O Osiris Silva seguramente... Cara, todos os caras que eu conheci, esse pra mim é um ícone, né, meu? Ele assim, você conversa com ele, como você ficou, quer dizer, tem coisas dele que são... Ele faz parte da história do Brasil, né? E ele tá aqui na rua, tá ali e tal, né? Essa é a beleza dele, né? Sim. Essa legitimidade é o que cria valor pra ele, né? Eu conheci outro assim, que foi Orlando Vilas Boas. Convivi com Orlando Vilas Boas, fiz um livro junto com ele e tudo. Era a mesma coisa, cara. Aí você olha, bicho, esse cara impactou profundamente na história do Brasil, deixou um legado fantástico e não tem porquê essa humildade, né? E talvez seja por causa dessa humildade que esse cara constrói essa coisa quando quem tá perto ama o cara. Exatamente. Quem tá perto dele fala, bicho, eu quero estar perto desse cara, porque onde ele passa ele deixa todo mundo gostando dele. Aumenta a influência dele. Isso é cada vez mais raro, cara. Isso é cada vez mais raro. Porque hoje em dia, quando aparece alguém com esse talento, já começa a ser bombardeado, já começa, então... É aquela história do pessoal perguntando, quem são suas referências? Eu falo, eu tenho até medo. Aí outro dia eu dei uma entrevista e o cara falou, quem é? Eu falo, bicho, eu tenho até medo de falar, porque se eu disser pra você que minha referência na música brasileira é o Chico Buarque, eu vou tomar uma porrada aqui. Aí o Caetano, vou apanhar também. Não. É o Lobão, eu vou apanhar dobrado ainda, né? Então vamos falar. Então, fala futebol, vai, é o Rivelino, pronto. O Rivelino tô meio isento, né, cara? Então é complicado isso, mas legal. Sandro, pô, esse papo aqui dá pra ir longe, cara, mas já estamos aqui com a nossa 1 hora e pouquinho, acho que valeu a conversa. Espero que você tenha gostado. Essa proposta de não ter estrutura no Leadercast é o que mais me atrai, né? Porque eu boto um convidado na minha frente e eu nunca sei para onde vai a conversa. Tanto que eu não consigo escrever roteirizar? Nem roteirizar, é explicar o que é a entrevista sem fazer entrevista. Você faz depois. Agora que terminou, eu falei, bom, agora eu consigo entender o que aconteceu aqui. Porque até você sentar aqui na frente, dali eu não sei o que vai sair. Acho que essa é a beleza desse projeto. Isso, cara. Então isso aqui é uma coisa que não é combinada. O que aparece aqui na hora aparece por improviso. Nós estamos fazendo uma embolada aqui, nós dois, né? Fazendo uma embolada, um improviso. E acho que isso é essa maravilha, né, cara? Quando você tem conteúdo, eu faço questão também de trazer um pouco pra cá. E essa troca nossa aqui cria uma terceira coisa que é maior que você, maior que eu. Isso. Os dois juntos produzindo alguma coisa que tem... Não há dúvida, né? Luciano. Eu quero te agradecer muito. Já comento com você. Sempre fui um admirador do seu trabalho, mesmo antes de nós nos conhecermos pessoalmente. Né? Então, estar aqui com você é uma grande honra. E sempre que você puder, sempre que você necessitar, eu sou um incentivador do seu trabalho. Obrigado. Isso está baseado, primeiro, numa afinidade que eu tenho com o que você faz. Não necessariamente concordamos com tudo, que é ótimo, mas e isso acho que é a grande graça do negócio. Sim. Né? Eu admiro piamente, porque eu acredito que o que você faz parte da nossa missão e talvez da minha visão, na minha missão de vida até, né? Que é justamente contribuir com o outro lá e fazer o cara pensar. Sim. Então sempre que você precisar de mim pessoalmente, você conta comigo, porque essa é uma batalha, né? Eu quero inclusive aproveitar e convidar quem está nos ouvindo. Procure inclusive pesquisar os outros podcasts, os outros Leadercasts que a gente mencionou aqui como referência. Sim. Porque, como eu disse, um processo de formação de massa crítica, formação de mentalidade passa por essas referências. E você é uma referência. Nós falamos aqui vários, né? Sim. Falamos aqui diversos conteúdos incríveis que eu tenho certeza que ajudam a construir esse pensamento. Então, sempre que você precisar, cara, do fundo do coração, eu tô aí. Quem quiser tomar contato com o Sandro, com o Meu Sucesso... É muito fácil, né? Quer dizer, é só me procurar no Facebook, Sandro Magaldi, né? Eu tenho uma atuação bem ativa no Facebook. O Meu Sucesso é o meusucesso.com, né? Também lá a gente tem uma proximidade muito grande com assinante e tal, então vocês me acham muito facilmente aí. E aqui vai a minha recomendação, né? A última coisa que você vai perder com o meusucesso.com é o teu tempo. Não tenho dúvidas, cara. Ninguém perde tempo lá. O máximo que pode acontecer ali é você ver uma história com a qual você talvez não se identifique, mas todas elas trazem lições preciosas, que se você olhar com os olhos de quem quer aprender, aquilo é uma fonte inesgotável de inspiração e de não dá para sair leso. Exatamente, é isso aí. Né? O Osiris Silva me ensinou
uma visão forte na vida dele, que é o poder de transformação da educação. E eu estou comprometido com essa visão e tenho certeza disso. Se existe uma coisa que transforma, que pode transformar o nosso país, não é a pátria educadora, não. É educação na veia, educação de verdade. Dentro da escola, fora da escola, onde quer que dia a seja. dia, até o dia que você chegar no último dia. Você tem que estar aprendendo com isso aí. Meu amigo, um abraço. Obrigado, velho. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use Prudence. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.